mas cada vez é mais comum ter controladores de carga MPPT no mercado, onde você transforma a energia em corrente contínua da placa para corrente contínua novamente para carregar uma bateria. Tá? Tem gente que pensa que é somente você plugar a placa e colocar na bateria. Não. A energia da placa tem que ser regulada para você carregar a bateria de forma adequada. E aí que entra a qualidade de um MPPT ou até de um PWM, de como é feito essa carga na bateria. Né? Às vezes é feito em 3 estágios, em 4 estágios, dependendo da bateria e da tecnologia. Mas também a voltagem e a amperagem tem que ir mudando ao longo do tempo. E o mesmo equipamento tem que entender o que está acontecendo com o sistema, como que está sendo transformada essa energia e como que está sendo carregada essa bateria. A gente tem 2 tecnologias para carregar a bateria, tanto um carregador de bateria, por exemplo, da rede elétrica, num gerador a diesel, como controlador de carga, que é usado no caso de energia solar. Esses são os modelos de PWM. O PWM é 30% menos da energia que ele transforma da placa para a bateria, ele perde 30% de energia. Por isso que os PWM são mais baratos. Tá? Geralmente, PWM deve ser somente usado em sistemas muito pequenos, para uma lâmpada, para a câmara de segurança e assim. O MPPT já ele deve ser usado para projetos de médio e grande porte, porque eles são muito mais eficientes, então a médio e longo prazo se torna uma tecnologia que tem um melhor retorno de investimento. Existem diferentes voltagens de controlador de carga, existem diferentes amperagens de controlador de carga. Cada um desses números, né, 10, 15, 20, é um controlador de carga diferente. Então é importante a gente sempre escolher um controlador de carga adequado para o sistema. Existem controladores de carga da Victron que eles são interligados com um sistema de monitoramento para você poder ter essa informação via internet. Em alguns casos é feito via um cabo especial da Victron e em alguns casos é feito através de um cabo de rede. Tá? Esses são sistemas maiores, geralmente usam cabos de rede. E o inversor on-grid, do jeito que a gente conhece normalmente, um inversor que simplesmente pega a energia da bateria e transforma em corrente alternada, já seja em 127 ou 220, 60 Hz, depende da rede elétrica. Tá? Existe aquele controlador inversor para 12 volts, 24 volts, 48 volts. No nosso caso, a gente permite ter inversores de 250 VA até 6.000 VA. Tá? Um inversor só. Mas os inversores da Victron podem ser acoplados para você fazer sistemas maiores, de maior porte, inclusive criar sistemas trifásicos. A gente vai depois colocar uma imagem, vou colocar uma imagem para entender isso melhor. E os inversores carregadores, a gente não pode misturar o que é um inversor autônomo ou grid com um inversor carregador. O inversor carregador ele pode funcionar também para o sistema off-grid, mas ele tem a diferença que ele tem mais uma entrada, além da entrada da baterias. Uma entrada de corrente alternada, que pode ser acoplado a um gerador a diesel, pode ser acoplado a uma rede elétrica ou a qualquer fonte CA. Pode ser uma turbina eólica, uma usina hidrelétrica. O que para o sistema interessa é que o sinal em corrente alternada seja adequado para ele transformar essa energia para carregar as baterias e para abastecer as cargas. Tem muita gente que fala, ele faz tudo ao mesmo tempo? Sim, se eu tivesse um sistema com placa, controlador de carga, gerador a diesel e rede elétrica, ele vai tanto carregar a bateria como abastecer as cargas, fazendo o gerenciamento de todas essas fontes de energia, tá? Mas o detalhe, a gente só consegue abastecer uma carga por vez, e também depende do modelo de inversor carregador. Ou seja, o Victron vai escolher se fica com, por exemplo, no caso, o gerador a diesel ou a rede elétrica, dependendo do sistema que seja prioridade e que esteja ativo. Esses são os modelos de inversor carregador. A gente tem inversor carregadores de 500 VA até 15.000 VA.
E como eu comentei anteriormente, eu falo, ok, eu tenho só um sistema, um inversor de 15 kVA, um inversor carregador de 15 kVA. Eu posso criar sistemas maiores? Sim, pode ser criado sistemas maiores. Eu posso criar sistemas até 180 kVA. Ou seja, eu consigo comunicar um inversor com o outro e criar sistemas de maior porte. Ou seja, eu posso ter sistemas em 60 kVA monofásicos, aumentando e colocando mais inversores carregadores, ou inclusive, se eu faço a defasagem no software de configuração da Victron dos inversores carregadores, eu posso ter sistemas bifásicos ou trifásicos. Vai depender da rede elétrica, assim, 127 ou 220. Fazendo essa defasagem de aumento de carga por face, dos inversores, que tem que ser todos iguais, eu consigo chegar até sistemas de 180 kVA, que são sistemas de um bom tamanho, são sistemas bem significativos, que com certeza já podem até ser implementados em alguma indústria ou comércio. Existem outros produtos, claro, os monitores de bateria, que também são muito usados nos sistemas, conversores de corrente contínua, por exemplo, transformar de 12 volts para 48, às vezes é necessário, de 24 para 48, assim, existe uma quantidade muito grande de conversores CC da Victron. Existem também os produtos all-in-one, onde você vai ter a entrada das baterias, da rede elétrica, a saída para as cargas críticas, e também você vai ter a entrada das placas. Os inversores carregadores, eles não têm entrada direta das placas, você tem que colocar um controlador. E os produtos all-in-one já tem esse controlador de carga embutido. A gente tem softwares de configuração remota e local. Vários produtos da Victron, eles têm o acessório para você se comunicar via Bluetooth ou já está integrado no próprio equipamento. Isso é muito interessante porque agora a gente está acostumado a fazer tudo pelo aplicativo, pelo celular, né? Então, tua tela, se não tiver a tela já no produto, é teu próprio celular. E a configuração é feita pelo teu próprio celular. Então, tipo assim, é um sistema muito avançado da Victron. A Victron investe muito dinheiro nesse daí, onde você vai ter um sistema de monitoramento no celular e a configuração dos equipamentos, das baterias, da carga, pode ser feito tudo por lá. Nesse caso do Victron Connect, é feito a configuração tudo de forma local. Mas a gente pode fazer também essa configuração de forma remota a partir do software que a gente chama de Venus OS, que é um software da Victron, com os equipamentos que permitem monitoramento remoto, que seriam esses aqui, tá? E basicamente o que eles vão fazer é levar o monitoramento não somente de forma remota, de forma local, mas de forma remota. Ou seja, eu posso, em qualquer local do mundo, ver quanto que está gerando meu sistema, quanto que já gerou, tem um histórico, e o melhor de tudo, que eu posso fazer a configuração do sistema via remota. Basicamente, qualquer configuração. A gente faz isso porque em sistemas, esses são os equipamentos que a gente usa, né, para fazer esse monitoramento remoto e esse controle remoto, né, esse color control e servo de X. E esses equipamentos, eles permitem que eu acesse eles em qualquer local do mundo, tá? Como eu já comentei. E a vantagem de se fazer isso é que os sistemas de bateria, especialmente os que estão fora de rede, os que estão em um lugar isolado, às vezes tem um sinal de internet e eu não preciso ir lá, me deslocar, pegar um barco, pegar, não sei, um avião para fazer essa configuração. Eu posso fazer tudo desde casa, dentro de casa, né? Às vezes o instalador vai lá, faz a instalação, tal, ele não tem muita noção de como configurar. Os sistemas de bateria, eles são um pouquinho mais trabalhosos de configurar, tá? Porque eles têm mais variáveis, a bateria ela vai mudando de característica ao longo do tempo, e às vezes, no momento, você já tem que fazer uma configuração um pouco mais
técnica, e você pode fazer que o técnico ele simplesmente instale e tem outro engenheiro, outro técnico no escritório fazendo a configuração tudo via remota, tá? Isso faz tudo sentido quando a gente tem bateria, tá? E facilita muito ao longo prazo no pós-venda para fazer toda a manutenção. Existem diferentes sistemas que a gente pode usar com bateria. A gente conhece, por exemplo, sistemas de iluminação pública, onde você tem um controlador de carga, uma placa fotovoltaica e uma bateria. Sistemas muito simples, onde o próprio LED já está em 12 volts. Ou tem uma câmera de segurança que está em 48 volts, 24 volts. Tem câmera de segurança nessa voltagem. Ou alguns outros eletrodomésticos em corrente contínua, ou alguns controladores de carga da Victron, eles já conseguem gerenciar essas cargas, fazer elas ligar, fazer elas desligar, desde o próprio controlador de carga. O próprio controlador de carga, ele já tem uma configuração que é feita a partir dos softwares de configuração locais, que pode ser o Victron Connect, já comentei anteriormente, para vocês configurar quanto que essa carga liga, quanto que essa carga desliga, inclusive se fosse um LED, com que intensidade ele vai a ligar, né? Se vai ligar com uma intensidade de 100%, 50%, ou gradualmente ele vai aumentar a intensidade. Então, são sistemas muito simples, mas que às vezes vale a pena fazer isso, de alimentar em corrente contínua, porque quando você alimenta as cargas em corrente contínua, o sistema é mais eficiente e talvez mais barato. Mas se tiver a necessidade de você ter um sistema corrente alternada, você vai ter que ter um inversor. Por quê? Porque você precisa transformar a energia da bateria que está em corrente contínua em corrente alternada. Daí você pode abastecer basicamente qualquer tipo de equipamento, né? Corrente alternada, qualquer eletrodoméstico. Esse sinal dos inversores, especialmente com inversores de qualidade, como é da Victron, esses 60 Hz dos 120 volts, 127, é um sinal muito mais, vamos dizer, de muita melhor qualidade que da própria rede elétrica. Rede elétrica, para chegar até os eletrodomésticos, tem que viajar quilômetros e quilômetros de distância. No caso do inversor, a fonte está lá mesmo, está do lado da carga. Então, tipo, o sinal acaba sendo melhor que o da rede elétrica. E você vai ter duas cargas, né? Nesse caso, pode ter uma carga corrente contínua e uma carga corrente alternada. Por quê? Porque você tem a saída do controlador de carga corrente contínua, ou também da própria bateria, e a saída do inversor em corrente alternada. Então, são sistemas off-grid que normalmente a gente conhece, né? Os mais comuns estão instalados, mas tem sistemas já um pouquinho mais elaborados, com bateria. Tem sistemas de backup, né? Sistemas onde um inversor carregador, lembrem que ele é capaz de carregar a bateria a partir da rede elétrica. Então, ele pega a energia da rede elétrica, abastece as cargas, mas também ele armazena energia na bateria. Então, ele seria basicamente um substituto a um gerador a diesel. Tá? Então, pode ser que tem regiões no Brasil que cai bastante energia, mas quando cai energia, tem gente que perde dinheiro, né? Ou não pode ficar simplesmente sem energia. Se ele está perdendo dinheiro quando cai a energia da concessionária, né? Tem locais que cai energia bastantes vezes. Eu lembro que uma vez me falaram que em Manaus chega a cair umas 10 vezes por mês a energia, dependendo da região. Então, você não pode ficar tanto tempo sem energia. O que você faz? Em vez de colocar um gerador a diesel, você coloca um inversor carregador, que vai pegar a energia da concessionária, armazenar na bateria, e no caso que cai a energia da concessionária, ele vai fazer um antilhamento, vai isolar a rede e automaticamente vai abastecer as cargas críticas, tá? Então, esse é feito em menos de 20 milissegundos, é muito rápido. A maior parte dos eletrodomésticos não chega nem a cair, eles continuam funcionando, talvez você nem perceba que isso aconteceu, que caiu a rede elétrica. Então, é um sistema que acaba sendo um substituto ou uma ajuda para um gerador a diesel.
E também posso ter sistemas off-grid, isso é comum em sistemas de maior porte, numa micro-rede, que a gente chama, onde você tem um sistema fotovoltaico com controlador de carga, com um acoplamento de corrente contínua, que a gente chama, e um gerador a diesel, porque às vezes o mais caro de um sistema com baterias não é o inversor, não são as placas, geralmente são as próprias baterias, tá? Mas se a gente fala de baterias de lítio, por exemplo. Então, tipo, você tem que ter um cuidado de não ter muita bateria, ter um bom retorno de investimento. Uma das soluções é, em vez de você ter, não sei, bateria para 3 dias de autonomia, você pode ter bateria para 1 dia de autonomia e caso você precise de mais dias de autonomia, você tem um gerador a diesel, que o gerador a diesel a gerenciar, vai ser gerenciado pelo inversor carregador para ser ligado em caso de alguma emergência. São sistemas redundantes, são sistemas de reforço para as baterias, tá? Então, sempre é muito bonito pensar que a gente pode se livrar do gerador a diesel, mas às vezes é necessário ter ele lá para ter um retorno de investimento mais adequado no seu projeto. E eu posso ter os dois, né? Os inversores 4, eles têm duas entradas de energia, de corrente alternada, um por vez, como eu já comentei antes. Então, ele vai decidir se ele vai entrar na rede elétrica, se ele vai entrar no gerador a diesel, e o sistema fotovoltaico ele sempre vai estar funcionando, tá? Então, por exemplo, que no caso que cai a rede elétrica, ele vai ficar com o sistema ligado nas placas, e, por exemplo, se as placas não estivessem dando conta de abastecer as baterias, de abastecer as cargas, o Victron ele vai acionar o gerador a diesel para ele ligar automaticamente, conforme a configuração que foi dada no software da Victron. E o gerador a diesel vai funcionar tanto para abastecer as baterias como abastecer as cargas. Então, muito interessante como a gente pode fazer esse jogo de vários tipos de fontes de energia, porque às vezes você cria novas soluções, outras soluções com outras fontes de energia ou com outros tipos de configuração. O software da Victron é muito flexível, tá? Ele permite que a gente faça diferentes tipos de soluções. E os sistemas de autoconsumo, geralmente o pessoal chama de sistemas híbridos. O sistema híbrido é um sistema, é um, um nome meio ruim, porque é um nome muito geralzão. Mas como o pessoal está acostumado a falar nesse termo, vamos chamar de um sistema híbrido para casa, um sistema híbrido on-grid. Como a gente sabe que o sistema de geração solar pode ser um grid ou de bateria, ele vai gerar principalmente, na verdade ele só vai gerar quando tem a luz do sol, né? Das 6 às 6, não, depende do local, das 7 às 6, o que seja. Mas essa energia vai para onde se sobra? Essa energia vai para a concessionária. Mas às vezes você não quer mais que ele vá para a concessionária. Fala, não, peraí, eu não quero dar mais energia para a concessionária. Porque ele me taxa, porque não quero, pelo que seja. Então, o que você faz? Você deixa essa energia armazenada onde? Na própria bateria. Você coloca um sistema de armazenamento com bateria, tá? Onde você armazena uma parte da energia na bateria e outra parte da energia na rede. E você usa depois essa energia à noite, tá? Então, esse seria um sistema de autoconsumo, onde você intenta armazenar o maior número de energia na bateria, tá? Durante o dia, em vez dele ir para a rede elétrica, ou um pouquinho vai para a rede elétrica ainda. E à noite, quando as pessoas usam mais energia, você vai pegar essa energia da bateria e usar nas suas cargas. Tá? Isso você dá um maior controle sobre o que você gera durante o dia. E esses são sistemas, as topologias que são usadas para sistemas híbridos, com o sistema Victron. Pode ser que em outras marcas seja um pouco diferente, tá? Mas, por exemplo, se você já tem um sistema on-grid, que já instalaram para um cliente, você pode adicionar um sistema adicional com bateria.
Para quê? Para que, no caso que o cliente fique sem energia e esse sistema on-grid pare de funcionar, você ainda tem um sistema de backup com bateria para abastecer as cargas críticas, as cargas principais. A gente pode abastecer todas essas cargas? Sim, pode, mas geralmente feito somente a separação das cargas principais, para não ficar um sistema muito grande, com muita bateria ou com um inversor muito grande. Mas também a gente tem a possibilidade de ter sistemas onde o inversor on-grid ele fica na saída do inversor da Victron. É um pouquinho assim, é difícil de explicar de forma muito rápida, né? A gente não tem muito tempo aqui. Eu convido para você estudar um pouquinho mais no site da Victron, vai ter outros webinars fazendo isso. Mas basicamente o que acontece é que o inversor da Victron, ele cria um sinal para o inversor on-grid, ele acionar e ele ficar ligado. Se vocês percebem, esse inversor on-grid vira um controlador de carga. Eu posso ter um sistema totalmente fora de rede com inversor on-grid, porque o sinal, a manutenção e o controle do sistema é gerenciado pelo sistema da Victron. Eu posso criar sistemas maiores, onde eu tenho um controlador de carga e inversor on-grid, tá? Essas são algumas topologias, dá para criar outras ainda. Nesse tipo de sistema, eu tenho a vantagem que eu tenho geração de energia, mesmo que a concessionária esteja fora, tanto do inversor on-grid, como do controlador de carga. Tem vantagens de usar o controlador de carga e tem vantagens de usar o inversor on-grid, tá? Vantagens principalmente relacionadas à eficiência e talvez à durabilidade. Provavelmente o controlador de carga ele vai durar um pouco mais que o inversor on-grid. Tá? Então, às vezes, a gente tem que conhecer bem como funcionam esses sistemas para saber que tipo de quantos inversores vou colocar na saída do Victron ou na entrada e quantos controladores de carga vou colocar no sistema. Todos esses sistemas, eles, quando é gerenciado, quando tem uma rede elétrica, tem que ser gerenciado por um sistema de monitoramento remoto. Nesse tipo de sistemas, o sistema de monitoramento remoto, que a gente já colocou alguns equipamentos anteriormente, eles têm que fazer esse gerenciamento para ele funcionar adequadamente com a rede elétrica. E alguns exemplos de sistemas da Victron, né? Tanto o grid como sistemas com rede elétrica. Esse é um sistema na Quênia com 488 painéis, totalmente off-grid. São 9 inversores da Victron, 4 de 15 kVA, 14 controladores de carga MPPTs da Victron, o sistema de monitoramento, que é um Venus GX, 4 inversores Fronius Eco, não sei qual seja, provavelmente seja Eco 25 ou Eco 27, e 150 kWh de bateria de lítio. É interessante que é um sistema, eu tenho um esquema assim, simplificado aqui, que eu tenho tanto inversor on-grid, como controlador de carga, como inversor carregador e bateria de lítio. E ainda eu tenho um gerador a diesel, um sistema bem completo, né? Um sistema que eu tenho um sistema muito robusto, bem dimensionado, com inversor on-grid, com controlador de carga e o inversor carregador fazendo o gerenciamento de todo mundo, inclusive o gerador a diesel. Vejam que sistemas de maior porte, é sempre interessante ter um gerador disso, até porque às vezes o cara ele já tem o sistema lá e é somente adequar o gerador a diesel para ele se comunicar com os inversores da Victron, que ele vai fazer o gerenciamento de todo esse sistema. Esse sistema é um sistema trifásico, tá? Um sistema de, se não me engano, deve ser de 90 kVA, tá? Não, é mais, 45, 90, 135 kVA, se não me engano. Bom, tudo bem, é um sistema muito grande, não consegui fazer a matemática aqui agora, mas a gente percebe, é 135 kVA mesmo, percebe que a gente consiga fazer sistemas muito robustos, muito grandes,
com o equipamento da Victron. Claro que isso não impede que a gente pode criar sistemas em muito menor porte. Esse sistema é um sistema da Aldo, tá? Aldo, um fornecedor, um distribuidor de energia solar no Brasil. Muita gente deve conhecer eles. É o maior sistema na Sudamérica, provavelmente na Latinoamérica, em relação ao número de inversores instalados no mesmo local. É um sistema que no total tem 225 kVA de inversores 4, 200 kW de inversores Frônios e 414 kWh de bateria de lítio da BYD. Ele também tem alguns controladores de carga, tem 2 controladores de carga de 250 volts 100 amperes. É um sistema que a gente já comentou que é um sistema que ele tem 220 kVA, mas eu já também falei que o maior sistema da Victron, que pode ser feito com equipamento da Victron, é de 180 kVA. Tá? Então, por que lá está instalado 220? O que eles fizeram, eles destrincharam o sistema em 3 redes separadas. Tá? São 3 redes, uma que tem inversor on-grid e inversor carregador. Veja aqui que tem 4 inversores da Frônios e 12 baterias de 13,8 kW da BYD, tá? Essa seria uma rede, essa seria outra rede, e esse sistema tem a vantagem e ele é usado tanto para backup como para fazer abatimento do sistema da energia nos horários de ponta. Então, basicamente, o que ele faz? Ele armazena energia durante o dia, para, no caso de queda de energia, ele ficar em modo backup, mas também ele armazena para essa energia que ele armazenou durante o dia, ele usar à noite, tá? Então, à noite, que a energia é mais cara, ele pega a energia que ele armazenou durante o dia, que é mais barato, que inclusive provavelmente seja a maioria das próprias placas, para não ter que usar essa energia cara da concessionária. Ele usa essa energia da própria bateria. Então, esses 2 sisteminhas, eles fazem isso. Eles fazem o gerenciamento do backup e o gerenciamento de armazenagem da energia durante o dia e o uso da energia à noite. Isso tudo configurável no próprio inversor. E esse sistema aqui é um sistema que é usado para abastecer um robô, né, um robô que tem dentro da Aldo, e ele tem um sistema com inversor carregador e um sistema com controlador de carga. Veja que os dois estão acoplados à rede, tá? E não tem perigo de injetar energia à rede de forma inadequada. A gente pergunta isso. Todos os sistemas, eles têm redundância nos seccionamentos e redundância nas proteções de antilhamento, que podem ser externas, mas também tem as proteções internas. Bom, eu acho que é isso. Queria dar um panorama geral para vocês do que são os sistemas com armazenagem de energia. Eu vou abrir, eu acho que a gente tem tempo para fazer perguntas, não sei se tem alguma pergunta, eu fico à disposição aqui para responder. Bacana, Jorge, obrigado aí, parabéns pela apresentação. A gente tem algumas perguntas sim, tá? Vamos lá. Pode ser agora? Pode, fica à vontade. Pode, então vamos lá. O Odeto Gonçalves está perguntando aqui. Gostaria de saber sobre usar o inversor híbrido em sistemas com microinversores. Tem alguma coisa relacionada a microinversores da Victron? Quando a gente fala de um inversor que fica na saída do Victron, que está sendo gerenciado pelo inversor da Victron, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Uhum. A gente usa muito Frônios porque é um sistema muito fácil de configurar. Mas todo inversor que tiver frequency shift, que basicamente o que ele faz um gerenciamento da carga em função da frequência, pode ser configurado para o inversor da Victron
modificar a carga que saia daquele inversor. Pode ser um microinversor, pode ser um inversor tradicional, aquele de parede. Basicamente, o que vocês vão ter que fazer é perguntar para o fornecedor, né? Perguntar para esse fabricante se o inversor ele tem frequency shift, que é tipo deslocamento de frequência, tá? Essa é a condição. A maioria tem, mas é bom sempre perguntar. Tem outra pergunta aqui do João Paulo. Na verdade, ele usou referência de fabricantes de microinversores, né? Mas é a mesma pergunta para microinversores e na mesma linha ele pergunta sobre otimizadores de potência, inversores que utilizam otimizadores de potência, né? Você tem alguma solução Victron junto com algum desse tipo de topologia em que se tem os otimizadores? Sim, tem 4 marcas que a gente sabe muito bem que funciona muito bem, tem interface com os inversores, tá? Tem a Pronius, tem a ABB, SMA e SolarEdge. E SolarEdge usa otimizadores, tá? Então, com certeza, se funciona com SolarEdge, imagino que deve funcionar com os outros. Inclusive, tem um manual dentro do Victron Live, onde ele explica como é feita essa interface do SolarEdge com o Victron. E, inclusive, a gente vai dar um webinar com SolarEdge e Victron daqui a, acho que 2 semanas. Legal. Uma dúvida minha também, que a gente já chegou nesse impasse aqui em um projeto uma vez, inclusive acho que foi até o motivo que a gente acabou se conhecendo há um bom tempo atrás. Eu não cheguei a perceber na apresentação se vocês chegam a mostrar alguma coisa relacionada a on-grid, que utiliza gerador diesel para fazer a separação, né? A gente teve um problema que o sistema ele era conectado e o QTA não tinha separação entre... todo o QTA era alimentado pelo gerador diesel, né? Então, nós chegamos num impasse como separar. A gente criou uma solução, que depois eu comento contigo, que o mercado começou a utilizar bastante agora também. Uma solução que eu digo, uma adaptação, né? Para poder conectar junto o fotovoltaico, para ele entrar junto com o gerador diesel e não causar um afundamento. Qual seria a solução da Victron para isso, Jorge? Olha, eu acho que existem diferentes soluções, a gente teria que analisar exatamente qual que é o caso, mas, por exemplo, você não precisa um quadro de transferência do gerador a diesel, se tiver rede gerador a diesel, porque o Victron ele já faz essa comutação, né, entre a rede e o gerador a diesel, né? Lembrem que esse gerador ele se comunica com o inversor da Victron, onde o Victron vai acionar, ligar ou desligar esse gerador a diesel no momento adequado. A gente pode usar sensores externos, porque os inversores carregadores têm entrada de sensores externos. Inclusive, alguns têm sensores de corrente ou algum tipo de sensor de um relé de liga e desliga, para que a partir desses sensores e dentro do software de configuração da Victron, ele criar alguma condição para que a partir do ligamento ou desligamento de determinado sensor, ele entre já seja com a rede elétrica ou entre com o gerador a diesel. Então dá para brincar bastante nesse sentido, sabe? Mas aí a gente teria que aprofundar em cada caso. E tanto com o... E lembrem que esse daqui também, o sistema da Victron, ele também gerencia as placas. Em determinado momento também dá para desligar o controlador de carga, caso que quando você entre com o gerador a diesel, você não queira que o controlador de carga ele esteja ligado. Então dá para fazer, sim. Depende da criatividade, né? Isso, você falou bem. É a criatividade. Então, bacana, a gente vê se tem mais alguma pergunta, acho que era isso. Bom, fechou, Jorge. Se você tem mais alguma coisa para passar em relação a Victron, se você quer passar mais alguma informação. Eu vou deixar aqui meu contato, tá? Realmente todas as perguntas e tal devem ser feitas direito para o distribuidor, mas se tiver alguma coisa específica, tem aqui no e-mail, tá? Tem um site legal. da Victron, é interessante vocês, tem bastante material, bastante coisa para vocês brincar, para vocês entender mais sobre os sistemas com baterias e como funciona. Vai ter outros treinamentos. Eu acho que
A gente falou muita coisa, mas não se aprofundou em nada. Mas vai ter outros treinamentos específicos para sistemas, por exemplo, acoplados na rede, ou sistemas off-grid. Aqui eu acho que quase não dá para ver, mas ele fica no victronenergy.com, treinamento, tá? É só digitar no Google que já aparecem os enlaces. Lá tem as datas, os próximos treinamentos. E eu sempre convido para a pessoa entrar no Victron Professional, que tipo, basicamente é a plataforma das pessoas que já trabalham com Victron ou que querem começar a trabalhar com Victron, porque tem algumas cursos dentro do próprio portal, inclusive no final até sai o certificado, se vocês quiserem ter. Tem todas as atualizações, sai os produtos novos, notícias novas e tal. Então, sempre interessante a gente se cadastrar no Victron Professional. Esses são os próximos webinários. Vai ter um webinário com a BYD, no dia 11 de junho, sobre como é feita a configuração da bateria de lítio da BYD com o Victron e as vantagens de usar bateria de lítio, né? Por que usar, como usar, quais são as vantagens. A BYD vai estar junto com a gente. Vai ter um webinar sobre dimensionamento de sistemas off-grid, de backup, que é uma dúvida muito comum que a gente tem. Então, a gente vai disponibilizar algumas tabelas para fazer isso. Vai ter um webinar com a SolarEdge, também com o pessoal da SolarEdge, que eu tinha comentado, no dia 18 de junho, falando sobre os benefícios do acoplamento AC/DC, a topologia que eu expliquei no final, né? Por que ter um inversor on-grid, por que ter um controlador de carga ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso. E vai ter muitos mais, né? Mas esses são os que já estão confirmados. Então, novamente, agradecer a vocês pelo convite e fico à disposição para o que vocês precisarem. Perfeito, Jorge. A gente agradece aí mais uma vez a tua presença e a apresentação. Parabéns. O pessoal talvez esteja com dúvida, onde que manda dúvida aí no evento. A gente deixou o chat na lateral do YouTube bloqueado só para não ficar dispersando, que acaba atrapalhando até o palestrante muitas vezes. Então, as dúvidas estão... nós disponibilizamos um WhatsApp exclusivo para isso embaixo aí no YouTube, no comentário, no início do comentário, além do cronograma completo de hoje, também tem o número do WhatsApp para dúvidas. Então, o pessoal que tem dúvida de como mandar dúvida, é só usar o WhatsApp ali. Jorge, muito obrigado, tá? Precisando da gente também, da Pietro, pode contar com a gente quando precisar, tá? E assim que passar esse período, espero que a gente possa se encontrar, tomar um café e bater um papo. Com certeza. Muito obrigado. Beleza? E boa palestra para todo mundo, que só começa. Obrigado. Valeu. O pessoal que já vai começar a próxima, tá? Nós vamos dar uns 5, 10 minutinhos de break aí. Já começa a próxima palestra com o Uriel, um assunto muito interessante, que são as funções ASI, que o pessoal está com muita dúvida agora por conta da mudança da GED, né, a norma da CPFL. Então, fica ligado que já vai começar a palestra aí do Uriel, que é um outro fera da área também. Valeu, Jorge, um grande abraço e obrigado, tá? Grande abraço, até mais.